As maiores dores são aquelas que não têm nome. É com a frase do famoso Freud que a gente inicia nosso bate-papo de hoje. Um lugar pensado e criado com muito carinho para que a gente possa falar dos nossos lutos e dar sentido para os nossos lutos e para as nossas perdas. Meu nome é Lívia, sou psicóloga, sou especialista em luto e hoje eu tenho uma convidada que é uma psiquiatra que vai nos falar um pouquinho sobre todo esse universo do diagnóstico psiquiátrico, das reações e como que a gente pode digerir e trabalhar esse diagnóstico quando ele é recebido. Eu tenho hoje aqui a Mariana Caetano, ela é médica psiquiatra, é psiquiatra da infância e da adolescência e é mestre em saúde, mestre da saúde. Obrigada, Mariana, por aceitar o convite, que foi assim nos 45 no segundo tempo, mas a gente conseguiu fechar um horário e que bom que você está aqui hoje. Bom dia, eu que agradeço pela possibilidade de falar sobre esse tema aqui. Eu gosto muito quando a gente tem essa oportunidade de trazer a psiquiatria com um olhar diferente, com um olhar menos estigmatizado, né? E abrir para dúvidas comuns e esclarecer como é que isso pode ser levado de uma forma mais leve. Sabe que eu tava pensando, né, sobre a nossa temática e querendo ou não, o luto ele é sempre associado à perda de vida, né? E a gente tem diversas outras perdas que são simbólicas também, que também acontece quando a gente tem um diagnóstico de uma doença de saúde mental. Não sei se você gosta de falar saúde mental ou doença psiquiátrica, eu acho que dependendo do termo, acho que tem um pouco mais de estigma, né? Mas eu percebo isso, que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade na aceitação, né, quando a gente está falando de doença mental, e ter um diagnóstico significa ter algumas perdas também, né? Como é que você percebe no seu dia a dia, na sua prática, sobre as reações? Tem momento certo de divulgar diagnóstico, na verdade, comunicar, né, sobre um diagnóstico? Como é que é na sua prática com os seus pacientes? Então, eu acredito assim, que nem todo paciente, na verdade, ele está disposto ou ele está pronto para receber um diagnóstico. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes que eu não falo muito em CID, eu não rotulo muito, eu gosto de mostrar para o paciente como que a doença tem afetado a funcionalidade dele, como que a doença tem atrapalhado a qualidade de vida dele, muito mais do que o nome que a gente vai dar para isso. Primeiro porque a gente sabe que as doenças psiquiátricas já têm, muitas das vezes são usadas até como xingamentos, sim, né, no dia a dia. Principalmente, por exemplo, fulano é bipolar. Uhum. Então esse termo dentro do consultório, ele é um caos, vamos dizer assim. Uhum. Mas o diagnóstico precisa ser feito, ele precisa ser bem conduzido e às vezes um rótulo, eu determinar muito melhor esse diagnóstico, ele vai me basear muito mais como que eu vou conduzir esse tratamento do que necessariamente trazer algum benefício para o paciente em si. Eu entendo que é muito mais ele compreender como que funciona o caso dele em específico, como funcionam os sintomas que ele sente, como isso afeta a vida dele. Mas sim, sempre tem os pacientes que querem muito saber o nome, querem muito ter esse diagnóstico, né? E muitas das vezes também a gente precisa primeiro ter um vínculo com esse paciente, ganhar a confiança dele para que ele aceite o diagnóstico, para que ele confie no que você está dizendo, né? Então, muitas das vezes não vai acontecer na primeira consulta. No primeiro encontro. Mesmo que no primeiro encontro você já entenda qual é esse diagnóstico, mas às vezes a gente precisa ir com mais calma, precisa conduzir melhor esse paciente para que ele acredite e confie e conduza esse tratamento de forma adequada. Então, não na maioria das vezes, no primeiro encontro, né? Eu preciso preparar esse paciente e a gente tem diversos modelos de paciente, né? Eu tenho aquele paciente que ele quer muito esse diagnóstico porque ele quer compreender por que o funcionamento dele é diferente dos outros, por que o funcionamento dele atrapalha a vida dele. Então, ele quer esse diagnóstico como uma validação, né, de um comportamento. Outros pacientes, eles querem esse diagnóstico
como às vezes uma forma de ter um ganho secundário. Infelizmente isso existe, né? E com as leis que têm surgido em função da psiquiatria, em função dos diagnósticos psiquiátricos, isso tem ficado cada vez mais frequente, infelizmente. Tem aquele paciente que ele quer um nome para um comportamento ruim que ele tem, não como forma de resolvê-lo. Do tipo, eu tenho um diagnóstico, portanto, eu tenho um tratamento a seguir. Não, ele quer, na verdade, só uma justificativa para o comportamento dele e para dizer, então, se eu tenho uma doença, eu não tenho o que fazer com isso. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Perfeito. Então, assim, a gente tem diversos perfis de paciente, né? E a gente tem que saber identificar para saber a hora certa de conduzir esse diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Mas, e essas reações, você estava falando ali de ganho secundário, né? O ganho secundário é quando eu uso para algo que não é a finalidade, digamos assim, primária, para eu obter um benefício em relação a esse diagnóstico. Você acha que esse ganho secundário ele está ligado a uma dificuldade também de processar essa informação do diagnóstico? E aí, a gente pode considerar isso como um processo de luto? Depende. Eu acho que depende muito, porque na maioria das vezes, quando eu tenho esse ganho secundário, claro que não são todos, mas está muito ligada aos benefícios que o governo dá para esses determinados diagnósticos, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele recebe muito bem um diagnóstico e, às vezes, até quer induzir o médico a dar um diagnóstico específico que vai, de fato, ser coberto por esses financiamentos do governo e ele acaba, às vezes, até sabotando o tratamento. Porque ele não pode, em tese, melhorar, senão ele vai perder esse benefício que o governo dá para ele. Então, acontece isso é muito ruim, muito difícil da gente lidar no consultório, porque você sempre fica buscando a solução para o caso, buscando uma melhora para o paciente, e, na verdade, o paciente ele não quer melhorar. Né? Não são todos, de novo, vou deixar isso bem claro. E muitas das vezes outros também, que a gente poderia de alguma forma encaixar nessa questão do luto, para que você tenha um adoecimento e que ele precisa ser cuidado e não só creditado, por exemplo, a medicação. Eu falo muito para os pacientes, medicação não faz milagre. Então, e tem alguns pacientes que a gente conseguiria enquadrar nessa questão do luto, que alguns não, na verdade todos os pacientes eles precisam aceitar esse diagnóstico, que o paciente colabore com o tratamento para que a gente tenha uma boa resposta. Eu sempre falo para os pacientes, medicação não faz milagre. Então você precisa fazer a sua parte. Eu sempre até redijo um documento para o paciente no sentido de orientar medidas comportamentais a serem seguidas, outras condutas que a gente pode ter dentro do tratamento para que a gente não acredite uma resposta unilateral, só na medicação, porque ela não acontece de forma satisfatória, pelo menos. Eu falo muito que a medicação, ela coloca o paciente em prontidão para agir, né? Ela vai tirar o paciente, às vezes, daquela situação aguda para colocá-lo em prontidão para agir e, na medida que ele vai estabelecendo medidas comportamentais, a medicação vai fazendo o efeito que ela precisa fazer, de fato. Mas que uma mudança de estilo de vida, por exemplo, ela é fundamental para que a gente consiga um tratamento ou uma melhora a longo prazo, médio e longo prazo, e uma resposta sustentada, né? Então, nesse caso, sim, eu preciso que o paciente aceite isso, e quando o paciente ou não aceita, ou reluta com o diagnóstico, isso é muito mais complexo da gente conseguir um bom resultado. Sabe que quando você fala essa questão do paciente ter que entender sobre o diagnóstico e o aceitar o diagnóstico, isso no processo de luto ele é muito semelhante. O paciente, ele precisa entrar em contato com a dor, né? A pessoa, o enlutado, né? Não é o paciente, mas o enlutado, ele tem que entrar em contato com a dor, exatamente para que ele possa entender que houve a perda, seja uma perda concreta ou uma perda simbólica, e aí ele possa entender quais são as estratégias que ele tem, né? De enfrentamento e tentar uma adaptação. E
E quando você fala essa questão do aceitar, é fundamental que a gente entenda a realidade onde a gente está inserido, né? Porque se eu estou numa realidade em que meu contexto é diferente, significa que eu vou ter que fazer adaptações para que o meu contexto também se torne diferente e eu me adapte a essa situação nova que eu tô vivendo, né? E aí, quando você fala dessa dificuldade, às vezes, de alguns pacientes em aceitar, você acha que é um processo mesmo de luto que eles vivem em relação a quem eles são? Porque a gente tem, né, perda de identidade quando a gente tem um processo de diagnóstico, a gente tem perda de um ideal do ser, do que eu sou, do que eu vou ser perante a sociedade, principalmente todo o estigma que a gente tem, né? Você percebe esse processo de luto com os seus pacientes que têm um pouco mais de dificuldade na aceitação do diagnóstico? Se a gente for de fato caracterizar um luto, eu consigo encontrar, na verdade, luto em diversos aspectos, assim. Uhum. Quando você fala de autoimagem, tanto a gente pode citar o fato de que o paciente tinha uma percepção sobre si. No momento que ele se vê adoecido, é como se ele perdesse aquelas preconcepções que ele tinha sobre si mesmo, né? Então, eu achava que eu era assim, mas na verdade é por conta da doença. Eu achava que eu era forte, mas agora eu me vejo vulnerável, né? Então, tem uma série de questões que a gente vê no dia a dia, no consultório. Então, eu tenho, assim, vários pacientes que falaram assim pra mim: tá, doutora, mas eu nunca mais consegui ser quem eu era. E eu acho, assim, durante um processo psicoterápico com um paciente, com uma paciente específica que me marcou muito, ela me trouxe essa frase, nessas palavras, e eu disse pra ela assim: mas eu não quero que você volte a ser quem você era. Não porque não era bom ser quem você era, mas porque o comportamento que você tinha te trouxe até aqui. Uhum. Te trouxe para esse adoecimento, né? Então era um comportamento totalmente desregrado, cheio de problemáticas que não faziam mais sentido a partir daquele momento. Ali a gente estava construindo um novo modo de ser, um novo modo de agir, né? Muito mais funcional, muito mais saudável, muito mais compatível com o que ela queria para a vida dela, com os propósitos que ela tinha. Então, o comportamento que ela tinha antes, que levou para o adoecimento, é um comportamento que estava indo diametralmente oposto ao rumo que ela gostaria. Né? Então, foi uma forma que eu encontrei de trazer um novo jeito de agir, de enxergar esse processo de diagnóstico e de tratamento, né? Principalmente quando a gente fala das doenças crônicas, né? Que o paciente também tem isso, né? Então, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Então, é um diagnóstico que não tem cura, né? Mas, e isso vem muito também da estigmatização, no sentido de que as pessoas não aceitam as doenças psiquiátricas como doenças dignas de serem tratadas, de serem lidadas como doenças, né? Elas enxergam a doença psiquiátrica como, muitas vezes, frescura, falta de Deus, falta de vontade, pouca vergonha, de tudo a gente escuta, né? Então, eu vejo essa questão do estigma como uma barreira muito grande para a gente conseguir conduzir esse paciente de uma forma mais tranquila. Apesar de que muitos também enxergam o diagnóstico como como a gente tinha dito no início, né? Uma validação de um comportamento que não era tão adaptativo, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala nas doenças do neurodesenvolvimento também, um paciente que, principalmente quando a gente pega os pacientes TDAHs, né? Em grande parte dos casos, são pacientes muito inteligentes, que podem produzir muito e sempre se veem aquém do desempenho que gostariam ou que acham que poderiam ter. Então, quando você fala, olha, na verdade você tem esse diagnóstico e esse diagnóstico te atrapalha muito o seu desempenho. Então, existe o luto também pela vida não vivida, né? Perfeito. Pelo que ele poderia ter conseguido se tivesse sido diagnosticado de forma em tempo hábil, né? Para um tratamento mais precoce e daí uma condição diferente, né? Então, existe também esse padrão de luto. Mas como que eu poderia ter sido minha vida? O que eu poderia ter feito? Que sofrimento eu poderia ter evitado se eu tivesse sido diagnosticado de forma mais precoce? Isso também acontece nas doenças
transtorno bipolar, para mim, é a doença mais difícil de diagnosticar e que mais gera problemas nesse sentido, porque ela é uma doença que mimetiza várias outras. Então, às vezes tem pacientes que levam 10, 11, 15 anos para serem diagnosticados adequadamente. E desde o início dos sintomas são diagnosticados com vários outros diagnósticos. Então, ansiedade, depressão unipolar, transtorno de pânico, várias. Até você chegar num diagnóstico adequado, estabelecer um tratamento que é diferente, né? Eu tenho que estabelecer um tratamento adequado. E aí esse paciente começa a funcionar com seus 30, 40 anos. Né? Então, isso é muito, muito ruim. E todas as doenças psiquiátricas são doenças inflamatórias. Então, nesse tempo em que a doença está ativa, sem tratamento adequado, é um cérebro que está sendo lesado, né? Mas sabe que é interessante quando você fala e dá o exemplo da bipolaridade, dessa dificuldade de fechar diagnóstico, porque eu sei que é difícil de se fechar um diagnóstico, e inclusive eu acho até pouco responsável aqueles médicos que meia hora viu um paciente, já dá ali um diagnóstico e já medica e manda o paciente embora, né? O quanto que isso é perigoso, porque até quando você fala da bipolaridade, e aí me vem na cabeça esse tempo de observação e de acompanhamento para entender como que é esse funcionamento e se realmente se enquadra ou não em uma doença psiquiátrica, quantas coisas são perdidas ao longo do caminho, né? E eu achei muito interessante quando você fala essa questão do que eu poderia ser, né? Então, o que eu sou, o ideal do que eu sou, toda a minha funcionalidade, porque querendo ou não perder função, né? Até a gente pode... O bate-papo vai ficar muito extenso se a gente entrasse do que é funcionalidade, o que é normalidade, né? Mas ter essa muitas vezes até autonomia e funcionalidade perdida, né, por causa desse prolongamento de diagnóstico, né, porque eu sei, você sabe que é com o tempo, né, mas uma pessoa que tá vivendo, sentindo os sintomas, o quão angustiante é viver essa vida com diversas perdas e como você falou, né, perdas que na nossa sociedade elas não são autorizadas, porque a grande questão do luto do diagnóstico é porque a gente muitas vezes não vê no corpo, né? Não é uma ferida que sangra, né? Mas é algo que a pessoa entende e ela sabe. Eu conversei isso essa semana, né, com um paciente. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? E é como a gente é validado quando a gente coloca as nossas dores para fora e quantos esses lutos eles são vividos de forma muito silenciosa. Sim. Eu falo assim para os pacientes que ter um diagnóstico não é uma sentença. Não é você dar para o paciente um laudo de incapacidade. Muito pelo contrário. Eu acho que independente de qualquer doença que a gente esteja falando na área médica, é possível melhora, é possível mais conforto. E eu posso dizer que em muitos casos é possível a cura. Não sou eu sou uma pessoa de fé, sou cristã. Não sou eu que vou dizer que você não tem cura. Os estudos mostram que pacientes que têm determinados diagnósticos vão ter doenças crônicas, assim como é um diabetes, assim como é uma hipertensão, que são doenças crônicas, que o paciente não pode deixar de tomar medicação, senão os sintomas descompensam, mas que as pessoas aceitam tomar. Dentro da psiquiatria, não. As pessoas acham que, como eu entendo isso, como se a pessoa entendesse que a doença psiquiátrica como ela se parece muito com o comportamento normal, a pessoa confunde com aquelas outras características que a gente falou, como se fosse falta de vontade, falta de querer, falta de Deus, falta de X, Y coisas. Quando, na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, numa hipertensão, existe todo o mecanismo biológico, mas se é um paciente que se exercita, se é um paciente que se alimenta bem, se é um paciente que tem um bom funcionamento de sono e de rotina, aquela hipertensão é muito mais fácil de ser compensada. Em alguns casos leves, você nem precisa de medicação.
A psiquiatria é exatamente igual, mas as pessoas não aceitam. E eu falo que para que a gente consiga, de fato, ter um bom tratamento, o paciente precisa compreender isso. Ele precisa entender que ele é parte desse processo, que a doença que ele tem é uma doença de fato. Né? Não é um jeito de ser, não é uma frescura. Também. Não é, enfim. Mas que isso também não quer dizer que ele não vai ser funcional de novo, ou que ele não vai ter uma qualidade de vida, ou muito pelo contrário, vai viver muito melhor depois desse diagnóstico feito do que ele vivia antes. Porque é como se ele estivesse vivendo os instintos de forma crua ali e suscetível à sintomática da doença, aos períodos de descompensação, sem um devido tratamento, uma devida condução, um devido conhecimento do que estava se passando. Porque para que você perceba o adoecimento, você precisa conhecer do que se trata e aí procurar ajuda. Então, quando o paciente é bem instruído, ele consegue reconhecer os pródromos da fase aguda, né? E procurar ajuda antes. Falar, olha, eu tava bem, tava vindo bem, conseguindo controlar bem, mas tô vendo que eu tô caminhando por uma descompensação. E acudir antes que a coisa fique grave, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, precisa conduzir bem esses pacientes, orientar bem e não só validar que existe uma doença, mas que isso não é uma sentença e que dali pra frente a vida dele acabou, ele é pra sempre um diagnóstico, né? Que os pacientes têm muito isso. Eu sou bipolar, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, né? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquela outra doença e eu não sou isso, né? E sabe que é interessante quando você fala isso, né? E você associa a doença física, né? A gente não se apresenta dizendo eu sou hipertenso, eu tenho diabetes, eu tenho problema na tireoide, né? E a gente acaba fazendo isso com... Eu falo que o pobre do diagnóstico psiquiátrico, ele é injusto, né? Porque a gente acaba muitas vezes colocando a pessoa como se ela fosse o diagnóstico e não fosse ela, né? A doença, ela é uma parte da vida dela, mas ela não é toda a vida dela, né? E a família? Você acha que a família, qual é o papel dela nesse processo de compreensão de diagnóstico, de gestão da informação do diagnóstico? Você acha que influencia positivamente ou negativamente a presença ou a ausência da família nesse processo? A família, na psiquiatria do adulto, na psiquiatria do adulto, ela é fundamental, indispensável, mas na psiquiatria do idoso e da infância e adolescência, ela é essencial, indispensável, né? Então, quando a gente fala primeiro do adulto, que eu acho que é um pouco mais simples, a gente está lidando com uma pessoa ali que, em tese, já é independente, já lida com a sua vida e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho uma família que não reconhece o diagnóstico, que não aceita o que a gente fala, entre aspas, assim, antipsiquiátrica, é uma família que vai atrapalhar muito o tratamento, porque ela não vai reconhecer nem o diagnóstico e muito menos a necessidade da medicação, por exemplo, ou do tratamento, da terapia. Então ela vai atrapalhar esse paciente. E quem não leva em consideração a opinião de um pai, de uma mãe ou de um familiar querido, né? Na psiquiatria da infância e adolescência, eu falo que 80% do tratamento é a família. Não é a criança em si, porque muitas vezes a criança, ela é um reflexo da disfuncionalidade familiar. Sim. Já no idoso, eu tô falando de um idoso que precisa de cuidados também. Então, se eu tenho uma família que não aceita que o idoso tá adoecido, ele não vai dar o remédio, ele não vai olhar para aquele paciente como um paciente que precisa ser cuidado, não vai levar esse paciente ao médico. Qual idoso? Tem os idosos, mas tem muitos idosos que são super resistentes a ir ao médico. Né? Então, se a família não toma essa iniciativa de entender, não, eu preciso conduzir esse tratamento e levar ao médico para reconhecer o que o meu pai e minha mãe têm, esse idoso vai ficar ali adoecido sem assistência, né? Na infância e adolescência, você é responsável por aquela criança, ela não tem a mínima condição de procurar ajuda de forma independente. Então, eu dependo completamente da família colaborar para que eu possa
ter um bom diagnóstico, um bom tratamento. E sem contar se a gente falar da genética, né? Porque todas as doenças psiquiátricas têm um cunho genético importante. Então, eu tenho que investigar essa família, eu tenho que olhar para a família para eu conseguir ter um diagnóstico adequado. Até é um caso muito emblemático para mim que aconteceu ontem, porque eu sempre faço essa busca com as pessoas ao redor, seja eu atendo o paciente e eu sempre converso ou com o terapeuta, ou não, sempre converso com o terapeuta desse paciente, eu converso com outros profissionais que dão assistência para aquele paciente, outros médicos, eu converso com a família também. Então, ontem em específico, eu conversei com uma familiar de uma paciente que eu já atendi há mais de 2 anos, mas nunca tinha tido essa oportunidade. E o que ela me falou mudou, não o diagnóstico inicial que eu pensava, mas me trouxe a possibilidade de um segundo diagnóstico, uma comorbidade e um perfil de comportamento da paciente que até então eu não tinha reconhecido como algo que estaria presente ali. Até o fato de que para o paciente que é resistente ao diagnóstico, que não quer viver o luto do diagnóstico e de reconhecer e se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelo próprio tratamento, ele mente. Perfeito. Então, esse paciente, por diversas situações, principalmente nos períodos que ele ficava sem acompanhamento, quando retornava, mentia. Muita coisa que tinha acontecido naquele período. Então, chegou num momento que as coisas já não estavam batendo mais, as informações não faziam mais sentido. Eu falei, eu preciso conversar com uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, para esclarecer isso melhor. Então, a família, se ela não colabora nesse sentido, eu fico refém, às vezes, da informação que o paciente me traz. E, diferente do que as pessoas acham, o psiquiatra não tem um detector de mentira. E nem uma bola de cristal, né? Então, eu preciso muito que o paciente colabore, que ele entenda que ele precisa dizer a verdade para que eu tenha um diagnóstico certo, um diagnóstico que vai conduzi-lo da melhor forma. Mas sabe que essa questão da família, e você falou da criança e do idoso, né, que é imprescindível, para a criança, para o diagnóstico da criança, como é que você percebe na sua prática essa questão da doença, do filho que é idealizado, né, porque a gente tem diversos adoecimentos ali que são comuns, né, na infância, que se espera, inclusive, que se tenha o diagnóstico na infância, outros acabam tendo mais de forma tardia, mas como que é para essas famílias receber um diagnóstico de uma doença psiquiátrica e ter que lidar, né? Como é que você percebe em ter que lidar com essa questão do filho idealizado? Porque esse é outro luto, né? Que não é um luto concreto no sentido de morte, mas tem uma série de simbolismos em que a gente também tem ali questionamentos, né? Somos seres que criamos expectativas, ainda bem, né? Mas muitas vezes essas expectativas criadas fazem com que a gente também entre nesse processo de luto do filho que é idealizado. A gente tem muito... De novo, a gente tem perfis de famílias, né? Então, primeiro que para que uma família leve um paciente, uma criança no psiquiatra, tem que... Eu já ouvi assim... doutora, eu já levei até no centro espírita. Como se, primeiro, que o centro espírita fosse algo degradativo, né? Vamos dizer assim. Mas é como se fosse assim, a minha última esperança é o psiquiatra. Essa é a última carta na manga. Então... Primeiro existe isso, né? Esse luto de ter que levar ao psiquiatra. Perfeito. Em segundo lugar, quando esse paciente chega, de duas uma. Ou é uma família excessivamente cuidadosa, que quer um diagnóstico onde ele não tem. Ou é uma família que percebe que existe um comportamento ruim, mas que quer ir para você dizer que não tem nada. E aí, essa família que
que não quer, que ele, na verdade, quer receber um diagnóstico, você dizer para ela que o filho não tem nada e que, tudo bem, existe um comportamento um pouco diferente das outras crianças, mas não é algo que caracterize um diagnóstico, caracterize uma doença. Eu vou ter que ter uma lida diferente com aquele comportamento ali, uma dedicação diferente, sim, mas não quer dizer que seja um diagnóstico, né? E isso você precisa convencer a família de que não tem doença, não tem, seu filho é assim porque ele tem essa característica um pouco diferente, mas tá tudo bem. Existe os que vão nesse sentido de ter esse diagnóstico, porque realmente a criança tem um adoecimento, e quando você às vezes vai com uma expectativa, não, a doutora vai dizer que meu filho tem TDAH, que é um pouco mais aceito, assim, socialmente, né? Mas, na verdade, eu percebo que esse TDAH, ele é secundário. Ele não é o fator principal, né? Existe uma outra problemática que é muito mais importante do que um sintoma de TDAH ali. Então, para a família, isso também não é legal, né? Porque eu não vou dar o diagnóstico que ela achou que seria melhor. A gente vê muito isso também nos pacientes TEA, né? Que eu tenho um caso em específico que o pai é médico, o pai provavelmente tem uma personalidade autística, que a gente já consegue identificar isso hoje, que são traços, né, do autismo, mas não é de fato. E o filho, assim, preenchia todos os critérios, né, pra gente dar o diagnóstico, mas o pai não aceitava, porque se reconhecia muito no filho. Perfeito. E nunca foi diagnosticado, nunca teve um diagnóstico por isso, e é muito funcional hoje em dia. Então, ele não quer aceitar que o filho tem um problema, e na verdade, era uma criança que tinha problema de desenvolvimento de fala, muitos problemas de contato social, de interação social. Então, quando a gente estabeleceu o diagnóstico e a mãe tomou frente do tratamento, a revelia do pai, a criança se desenvolveu muito, e é uma criança que não só tinha o TEA, mas também tinha uma superdotação. Então, ela tinha características de um desenvolvimento precoce que dava para o pai subterfúgio para ele dizer, não, olha, tanto que ele é desenvolvido, ele não tem problema. Então, a gente tem também essas nuances que precisam ser identificadas e eu preciso convencer essa família, olha, tudo bem, ele tem essa habilidade perfeita, a gente vai estimular, mas ele tem esse déficit que precisa ser corrigido, senão a gente vai ter uma disparidade. Então, era uma criança que sabia ler aos 3 anos de idade sozinha, mas não conseguia verbalizar, não conseguia ter uma linguagem funcional, conversar e dizer o que estava sentindo, o que estava querendo, enfim. Então, é desproporcional isso. E a gente vê isso muito na clínica, né? Então, de novo, a família é essencial, é fundamental para que a gente consiga dar um direcionamento melhor para essas crianças, né? Nesses casos em que você percebe características ou num pai ou numa mãe que são semelhantes às características que o filho, mas o filho está no processo diagnóstico, como que é a sua condução? Porque eu imagino que deve ser muito desafiador mostrar para esse pai, para essa mãe, né, de que essas características talvez elas são vistas e vividas há um bom tempo, mas através da família. Uhum. Tem alguma condução que você, não sei, julga ideal ou que você prefere nesses casos? Então, eu trabalho muito com a psicoeducação dentro do consultório. Uhum. Então, eu gosto muito de explicar por que eu tô dando aquele diagnóstico, explicar por que a gente tá percebendo uma disfuncionalidade, de onde que ela vem, quais que são os fatores que geraram aquilo, mesmo que a gente não tenha com tanta clareza, por exemplo, a causa do transtorno do espectro autista, a gente não tem a causa do TDAH, não tem a causa do déficit intelectual, mas a gente sabe que um dos fatores são a parte genética, a carga genética que esse paciente tem. Então, eu trago de alguma forma a ciência,
Para explicar, olha, o que eu tô dizendo não é um achismo. Os estudos mostram que existe uma taxa de herdabilidade de tanto e tal. E a gente tem que reconhecer isso na família. Aí eu vou fazer a pesquisa de histórico familiar. E aí, nesse momento, eu falo, tá, e a mãe desse paciente, como que ela é? E o pai. E aí, nesse momento, eu falo, olha, será que essas características... Porque a mãe, os pais, eles conseguem trazer muito. Puxou isso aí do pai, puxou isso da mãe. Aí eu vou nessa veia e falo, olha, mas se puxou isso do pai, isso da mãe, isso são características que apontam pra gente um diagnóstico. Será que não seria legal também a gente investigar isso na família? Será que não tem familiares que nunca foram diagnosticados, nunca foram identificados, que talvez precisem de tratamento? Então, dentro da própria consulta, a gente consegue conduzir isso e trazer com lucidez e com tranquilidade até essa possibilidade. Muitos não vão reconhecer. E eu também, assim, eu tendo a ir muito pelo que o paciente está disposto a fazer. A maioria não. Grande parte dos pacientes não querem um diagnóstico, não estão dispostos a fazer um tratamento. E tá tudo certo, eu vou forçar? Não vou. Mas eu vou dizer, olha, existe isso, eu tô aqui para ajudar. Se você achar que de alguma forma isso tem te atrapalhado, eu posso, né, te conduzir e tudo mais. Mas é bom que a gente saiba que essa criança herdou algo de alguém. Mas, claro, também existem as mutações que surgem sem que a gente tenha, de fato, uma herdabilidade, né? Surgem novas mutações e tudo. Mas a gente sempre, na maioria das vezes, a gente encontra na família e a gente pode pesquisar nesse momento da anamnese, nesse momento da parte de história clínica, né, do paciente. Mas se a gente for parar para refletir, quando a família ela não entende, de fato, essas características, isso também acaba tendo como consequência uma falta de próprio acolhimento da dor da criança em relação ao que ela sofre, né, por causa do diagnóstico, porque a criança pode não ter ciência sobre o diagnóstico, mas ela sente as suas dificuldades e até, assim, a sua tentativa de adaptação ao que é normal, ao que é esperado, e aí por causa dessa ausência de compreensão, talvez, da família, a criança ela não tem esse espaço de acolhimento também. Sim, com certeza. Por isso que eu falo, assim, de psicoeducação como algo fundamental na consulta, porque eu preciso mostrar para esse pai quais são, de fato, as limitações que esse paciente tem. E muitas das vezes o pai até aceita demais o diagnóstico e trata aquela criança como uma criança muito frágil e que não tem capacidade. A gente tem esses dois universos, né? Então, tanto a família que não acolhe, que não cuida desse paciente com as devidas precauções ou o que precisa ser feito e acaba ou exigindo demais, ou brigando com esse paciente. Por exemplo, crianças com alterações do neurodesenvolvimento têm muita dificuldade, às vezes, de aprendizagem, fazer uma tarefa escolar, e aí a mãe não reconhece, não tem paciência, fala que a criança tá com falta de vontade, preguiça e tudo mais. Ou uma criança com déficit de atenção, que esquece os materiais na escola, que perde rotineiramente os itens, né, próprios. Então, a família briga muito. Não que você não precise corrigir. É uma criança que precisa ser corrigida igual a qualquer outra. Mas eu preciso entender que existe uma falha ali que faz com que essa criança tenha mais dificuldade. E, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar para que essa família também não trate essa criança como um incapaz. Porque isso acontece muito também na psiquiatria infantil. Eu deixo de estimular a criança, deixo de acreditar na criança e convenço ela de que ela não é capaz por conta de um diagnóstico. Então, isso é muito, muito complicado também. Mas sabe que até quando você fala essa questão, né, do não deixar com que a criança, né, possa ser ela, né, e validar sobre isso, eu fiquei aqui pensando em relação aos profissionais. Você acha que os profissionais hoje, eles têm também esse lugar de acolhimento com essas famílias que têm um pouco mais de dificuldade
seja num diagnóstico infantil ou seja num diagnóstico de adulto, tem um pouco mais de dificuldade em lidar com esse processo de aceitação do diagnóstico? Muitas das vezes, o próprio terapeuta, o profissional não médico, vou dizer assim, ele resiste muito em diagnosticar ou de conduzir esse paciente para um médico fazer o diagnóstico. Então a gente já começa daí, uma resistência do próprio profissional, né? Muitas das vezes no sentido de achar que vai perder o paciente ou de que porque a gente sabe que existem profissionais de todas as formas, tanto médicos quanto não médicos, né? Então existe uma série de experiências que cada um tem de como é o profissional X ou Y, para ele ter determinadas concepções. Então, existe essa resistência e existe, às vezes, uma dificuldade de você perceber que aquele paciente que resiste, às vezes, é o paciente que mais precisa de ajuda. Porque o paciente que já entendeu que ele tem um diagnóstico, que ele precisa cuidar, ele já está, de certa forma, agindo em função daquele tratamento. Agora, o que resiste, ele está adoecido, tá sofrendo e não aceita. Então, é ele que é o que mais precisa de ajuda. Só que é aquele paciente que mais desafia o profissional. Então, a gente tende a fazer uma contra-referência ali com aquele paciente porque ele não tá deixando que a gente conduza o tratamento de forma leve, vamos dizer assim. Então, ele dá trabalho. É o paciente que dá trabalho. E é o paciente que eu quero fugir dele. E na verdade, se a gente for parar para pensar, é o paciente que eu mais tenho que acolher, ou que eu mais tenho que mostrar para ele a realidade e dizer, e conduzir e orientar melhor, né? Talvez bate nas limitações e expectativas do próprio profissional e ele não consegue tolerar, né? E você acha que os nossos profissionais hoje, tanto médicos e não médicos, você acha que eles estão aptos, eles têm recursos, eles têm bagagem suficiente para conseguir acolher esses pacientes que são os chamados difíceis, mas que talvez são os que mais precisam de cuidado? Eu vou trazer a responsabilidade para minha área, para os médicos. Eu acho que por conta da nossa formação assertiva de querer resolver, então, se eu tenho um paciente, eu tenho necessariamente um diagnóstico, eu tenho necessariamente um tratamento que vai resolver aquilo. E dentro da psiquiatria, isso não acontece em grande parte dos casos. Então, muitos psiquiatras têm muita dificuldade de conversar com o paciente de forma calma, tranquila, e acolher, e ouvir, e falar menos, ou querer ser menos resolutivo. E isso é tanto da nossa personalidade quanto da nossa formação. A nossa formação é basicamente biológica, ela não é uma formação psicoterápica, em muitos casos. Então, tem sido algo que a gente tem trabalhado muito dentro da psiquiatria hoje, que é a necessidade do psiquiatra também fazer a psicoterapia. Ele, não é que ele vai ver o paciente toda semana, mas todas as vezes que o paciente vai ao consultório, ele precisa ser psicoterapizado. Ele precisa ter tempo de conversa, ele precisa ter uma escuta qualificada. Essas consultas de plano de saúde ou de SUS, que seja de 5, 10, 15 minutos, que o paciente fala uma lista ali de sintomas e você já prescreve uma medicação, isso não existe na psiquiatria. Isso não tem como fazer uma psiquiatria de qualidade desse jeito. Então, é um problema do sistema? Talvez, mas é um problema que precisa ser revisto porque as doenças, a saúde mental está muito em voga e as doenças psiquiátricas, elas estão cada vez mais frequentes. É uma coisa que é um crescimento absurdo. Então, a gente precisa mudar a forma de enxergar a doença psiquiátrica, a gente precisa mudar a forma de acolher esses pacientes e conduzir. Eu acho tão importante essa sua fala, né, de que o psiquiatra, ele precisa ocupar esse lugar de cuidado para além de só tratar o paciente como mais um diagnóstico. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, né, para que a gente exerça esse lugar de cuidado, a gente tem que criar vínculos. E se a gente cria vínculos, a gente também está exposto a viver rompimentos e viver dores, né? Então,
acho que é muito complexo sobre isso, porque a gente só sente dores quando a gente se interessa, quando a gente tem todo o envolvimento, né? Uhum. Se eu me envolvo, eu posso perder. E eu não quero perder, eu não quero sentir dor, né? Perfeito. Então, é bem complexo essa questão. Uhum. Eu falo que a residência, ela é um treinamento. E daí, me acende um pouco o alerta para outras formas de formação de psiquiatras ou pessoas que atendem psiquiatria. Porque, querendo ou não, a residência médica, ela te treina para sentir de forma adequada, para se envolver de forma adequada. E ainda assim, nós somos seres humanos. Você, num processo psicoterápico, você vai se envolver com a história do paciente. Não é uma condução médica de um paciente, sei lá, com uma hipertensão, que chega ali, você faz aquele diagnóstico, faz um exame, medica e tá tudo certo. O paciente vai responder e vai ficar bem. Na psiquiatria, não. Na psiquiatria, na psicologia, é diferente. Então, o treino é muito importante para que você consiga se distanciar num limite que você não fique frio e também não sofra, não absorva aquele sofrimento para você. Né? Então, eu acho que o treino, a residência médica, ela é muito importante para isso, para que você consiga também se blindar, mas ao mesmo tempo conseguir ser empático o suficiente com aquela dor. Uhum. Tem algum paciente que mais te marcou quando você teve que dar diagnóstico, ou que foi difícil do processo de diagnóstico, de processar esse diagnóstico que te marcou e que daí acionou as suas questões pessoais? Eu falo que todos os pacientes acionam questões pessoais na gente. Eu acho que é muito difícil você não se reconhecer em algum momento com determinado problema, ou determinada dor do paciente, ou resistência do paciente em reconhecer algo. Mas eu falo que quando você tem... quando o paciente toca nas suas fragilidades, aquilo mexe com o ego, mexe com a sua autoestima, né? E pelo menos para mim, quando eu tenho um paciente que eu não consigo dar para ele que seja um conforto ou uma melhora, por qualquer motivo que seja, seja porque o paciente resiste, seja porque o paciente não respondeu ao tratamento que eu estabeleci, seja porque talvez eu não fiz um diagnóstico correto, para mim são sempre os pacientes que vão mexer comigo e que às vezes eu vou ficar pensando naquilo, ou vou ficar mais irritada no meu dia a dia porque eu não resolvi aquilo ali. Porque eu sempre entendo que, será que eu não poderia ter feito algo diferente? Será que eu não poderia ter falado de um jeito diferente, que ele ia aceitar mais, ou que ele ia se motivar a tratar, né? Então, sempre tem isso, assim. Tem vários casos que eu consigo citar, assim, mas isso seria tema para outro podcast inteiro, assim. Mas eu achei interessante isso que você falou, né? E eu concordo contigo. Acho que todo paciente, de alguma forma, a gente se vê nele. Uhum. E eu acho isso tão importante no sentido de que essa conexão ela é um caminho muito fundamental para o processo de tratamento, né? Eu costumo falar com os meus alunos que o básico bem feito, feijão com arroz, ele é muito importante. E às vezes a gente quer conhecer um paciente, já colocar todas as milhões de técnicas, cada um com a sua abordagem, e a gente esquece o básico, que é se vincular com esse paciente, né? Uhum. Que é o paciente ter confiança em você, você passar essa confiança, seja através desse cuidado, ou seja, realmente através de uma potência, né? No sentido de bagagem, de conhecimento, mas o quanto que o vínculo, ele é muito poderoso. Perfeito. E, obviamente, se a gente se desvincula, a gente sente dores, né? Claro. Mariana, obrigada por esse bate-papo. Você falando assim, me vem muitas coisas na cabeça e o quanto que é importante a gente tirar um pouco desse mito da doença psiquiátrica, tirar um pouco desse estigma que é a figura do psiquiatra, né?
eu sempre tenho uma fala que é, quando as pessoas me perguntam, vai primeiro no psiquiatra ou no psicólogo? Eu sempre falo, vai naquele que a pessoa se sentir mais à vontade. Porque o psiquiatra, uma vez detectando que é necessário uma psicoterapia, ele vai indicar um psicólogo. E o psicólogo, quando identificar que é necessária a intervenção de um psiquiatra, ele também vai indicar, né? Então, eles não se excluem, eles trabalham juntos. Perfeito. E eu acho que é tão importante, porque quando a gente tá falando da doença psiquiátrica, a gente está falando dessas perdas simbólicas e de uma dor que ela é muito solitária. E a partir do momento que a gente tem profissionais que entendem sobre isso, a gente pode também oferecer esse cuidado para o paciente de uma jornada menos solitária e menos dolorosa. Então, obrigada pela sua participação. Acho que não sei para as pessoas que vão assistir, mas para mim, assim, foi muito importante exatamente pra gente tirar esse estigma que a psiquiatria, infelizmente, tem, né? O psiquiatra e a medicação não é o vilão, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu que agradeço o espaço. Estarei sempre à disposição para discutir sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre psiquiatria, gosto muito de falar sobre casos, pacientes. E então, sempre que você achar que tem um tema que a gente consegue conversar em conjunto, estou à disposição. Acho que tem muito pra gente explorar. E parabéns pelo seu podcast. Continue orientando, continue conscientizando as pessoas, que eu acho que você faz um trabalho incrível. Obrigada. E para você que nos assistiu, se você se identifica, né, e tá passando por uma situação ou de um diagnóstico recente ou de talvez já foi indicado fazer uma avaliação, o quanto que é importante a gente poder dar espaço para as nossas dores e falar das nossas dores para que a gente dê sentido para os nossos lutos.